Namastê, piscianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para junho de 2023. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, vou seguir nessa pegada. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Peixes, Sol, Lua e Ascendente, junho de 2023. Quatro de paus, torre, sacerdotisa, sete de ouros, rei de espadas, sete de copas, enamorados, mais uma aqui para acompanhar os enamorados. Seis de ouros. A gente tem aqui diversas mensagens, elas não vão ressoar para todos, você vai procurar adaptar para a sua realidade. Tem várias informações aqui no campo dos piscianos de Sol e Ascendente que vão assistir esse vídeo. A primeira que me veio logo de cara aqui, quatro de paus e torre, né? Processo de divórcio. Quer esteja claro para você ou não, tá? Vocês precisam estar atentos, aqueles de vocês que são casados, né? Porque pode ser que outras realidades se apresentem, outras conexões se apresentem. Pode ser que você se iluda, né? Com alguma nova opção, pode ser que você se veja num triângulo amoroso, pode ser que você esteja num momento em que você e o seu parceiro ou parceira estão valorizando coisas diferentes. Então, o que você tem que tentar procurar observar é se o seu casamento está blindado espiritualmente falando, tá? Tô falando de proteção espiritual, tô falando de uma busca por objetivos em comum. Você não precisa ter, por exemplo, a mesma religião do seu parceiro ou parceira, mas você precisa, sim, vislumbrar que vocês estão olhando na mesma direção, tá? Todo relacionamento tem crises, certo? E o que vai diferenciar uma crise de um divórcio, por exemplo, é a capacidade de o casal olhar para a frente, né? Olhar para pontos em comum, né? E podemos dizer também valorizar as mesmas coisas. Vocês não precisam ser iguais, vocês não precisam ser um par de jarras, né? Vocês precisam ter a ideia do que de fato valorizar. Vocês, como pessoas, né, como indivíduos, precisam ter os seus valores inegociáveis e para vocês continuarem sendo um casal, esses valores eles precisam ter pontos em comum. Precisam ser os mesmos valores ou são conversas que vocês podem ter, tá? Então, aqueles que pressentem, sentem, intuem uma crise no casamento, precisam observar
esses valores, os valores continuam os mesmos, as pessoas mudam, as circunstâncias fazem as pessoas tomarem novos rumos. Existe aqui um alinhamento necessário, tá? Então, eu não quero dizer que todos os divorcianos, os piscianos divorcianos, tá vendo? Todos os piscianos casados vão se divorciar, mas significa que tem aqui uma crise na definição do que é compromisso e do que é sucesso numa relação, tá? E o mesmo vale para todos os demais. Esteja você num outro tipo de relacionamento, num namoro, por exemplo, esteja você solteiro. De toda forma, os piscianos eles estão sendo chamados para redefinir os seus conceitos de compromisso. Compromisso com outras pessoas, compromisso com a espiritualidade também. E uma necessidade de valorizar as conexões com as pessoas, as conexões com a espiritualidade e colocar trabalho, dedicação, intenção, esforço nas suas conexões e na sua relação com a espiritualidade, tá? Tem aqui também um chamado para você rever pontos de vista ligados ao mundo espiritual, ligados ao mundo filosófico, estilo de vida, né? Posicionamentos. Nós estamos num mundo com uma grande gama de possibilidades, novos tipos de relacionamentos, novas formas de se relacionar com a espiritualidade, novas crenças, novas filosofias. A gente teve aí nas últimas décadas um boom, né, de possibilidades em diversas áreas. Isso é maravilhoso, não estou dizendo que é ruim, né? Mas o pisciano, ele pode se ver perdido nesse mar de possibilidades, sem conseguir escolher aquilo que ele julga melhor para ele, tá? E para os outros que ele ama também. Como que você vai sanar essa questão? Primeiro, com esforço, dedicação, investimento, né? Você tem que estar ciente de onde que você quer investir seu tempo. A realidade é essa. O tempo é um bem escasso. Então você tem que saber onde que você quer investir o seu tempo. Já começa por aí. E a segunda coisa, você consegue ver que tem um retorno desse investimento? O retorno do investimento aqui não é em termos financeiros. O retorno do investimento é em termos de realização. Você sentir que você, nas suas conexões, nas suas atitudes, nos seus projetos, você tem algo em troca, existe intercâmbio, existe você crescer, o outro crescer, todos crescerem, tá? Então, independente da crise que você esteja passando agora, seja uma crise dentro de um casamento, uma crise dentro da definição do que é um relacionamento íntimo, uma crise no seu entendimento do que é a sua conexão com a espiritualidade, uma crise também no seu entendimento do que é tempo, do que é investimento, onde você vai de fato dedicar energia e atenção, quais são as opções que você tem que escolher
As opções que você tem, elas são sólidas ou elas estão fantasiadas de algum objeto brilhante para chamar atenção, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então você consegue perceber em quais áreas da sua vida você está tendo algum tipo de retorno, você tem troca, você tem ali reciprocidade, um dar e receber. Você vai olhar para todas essas questões. É como eu falei, os pontos que eu ia trazer aqui não vão ressoar com todos, mas são pontos que estão no campo dos piscianos. E são pontos dignos da sua atenção, tá? Quer você vá dar mais atenção para um ponto, menos atenção para outro, ou atenção nenhuma, o que é mais importante é você ver onde que há retorno, onde que há reciprocidade. Seu investimento está voltando como? Por aí. Carro, 4 de ouros, cavaleiro de paus, rei de copas, 7 de paus, 6 de copas, a justiça. Conexões equilibradas entre você e as outras pessoas, entre você e projetos, ideias, etc., precisam sim de uma revisão, porque você tem vivido algumas coisas de acordo com conceitos arraigados do passado que não servem mais. Agora, embora exista aqui uma crise de percepção, pelo menos, não há uma necessidade de você tomar qualquer tipo de decisão radical. No entanto, você tem que tomar cuidado para você não empurrar os seus processos com a barriga, para você não entrar numa energia de estagnação, porque por conta do medo da mudança, você pode acabar preferindo ficar onde está, mesmo sabendo que existem ali padrões, comportamentos que não funcionam mais para a sua pessoa e que existe uma necessidade sim de renovação, mas ao mesmo tempo um questionamento: eu não sei para onde eu vou, se eu sair dessa situação, se eu sair dessa ordem religiosa, se eu sair desse relacionamento, até mesmo um emprego, se eu sair desse emprego. Eu sei que essas situações, essas áreas aqui não estão mais me servindo, mas ao mesmo tempo eu não sei para onde eu vou. E aí de novo o pisciano fica perdido no seu próprio mar de possibilidades. São tantas possibilidades que ele não sabe o que escolher. E o que escolher é aquilo que você valoriza. Você precisa saber quais são os seus valores inegociáveis. E a bem da verdade, você já vem trabalhando por eles. É fácil, um tanto fácil, reconhecer. A questão é que às vezes por ter um razoável dom
para ter flexibilidade, o pisciano acaba navegando ali na realidade dele, e entre as opções dele, um pouco assim, na tentativa de agradar todo mundo, né? E você não vai conseguir agradar a todos. Para começo de conversa, você tem que agradar a si mesmo. Você não tem obrigação de agradar outras pessoas, a princípio. Não é questão de agrado, questão de convencimento, é troca. Se não existem trocas saudáveis no lugar onde você se encontra, seja um emprego, seja uma religião, seja um casamento, enfim, N possibilidades. O que você está fazendo nesse lugar ainda? Se não existem trocas saudáveis. Então, eu percebo aqui uma certa insistência para permanecer em situações e lugares que não te servem mais. E aí a vida está apresentando uma situação de crise e está apresentando uma situação em que você não vê certos esforços seus serem reconhecidos, para você parar para se questionar. Opa, talvez exista aqui um modelo de fazer as coisas que não está mais funcionando para mim, então eu acho que eu vou criar um modelo novo. Eu vou criar novos acordos. Você pode renovar o seu casamento, você pode renovar a sua conexão com a espiritualidade, você pode renovar projetos, você pode renovar trocas, conexões, contanto que você tenha uma visão muito clara, primeiro, de quais são os seus valores inegociáveis e segundo, de quais são os padrões do passado que você vem repetindo. E tem padrões aqui, ó, são velhos, hein? Tem padrões aqui, inclusive ancestrais. Você vem repetindo comportamentos do mesmo jeito que os ancestrais faziam. Como se nada, né? Como se nada tivesse mudado. Como se o mundo fosse o mesmo. E mantendo aquilo, sabe? Uma coisa assim, até meio tradicional. Ah, isso aqui é a tradição das coisas. Sempre foi feito assim. Então eu vou continuar assim. Nada mais absurdo. Então eu percebo assim que quanto maior a resistência do pisciano, maior a crise. Mais ele está sendo empurrado do precipício. Olha, não é bem assim. Existe uma necessidade real de você rever posicionamentos e, se for o caso, até sair de conexões e lugares e situações, mas ao mesmo tempo você está lá num apego assim enorme, porque talvez, se você resolver agir pelo coração, você tem uma percepção de que você está saindo perdendo. Eu vou perder o casamento, eu vou perder a minha conexão com a espiritualidade, eu vou perder a cabeça, até em alguns casos aqui, eu vou perder projetos, eu vou perder oportunidades. Não, eu não quero perder, eu não posso perder. Eu tenho que sair sempre ganhando. E eu tenho que sair ganhando como toda a minha família fez, toda a minha ancestralidade fazia. Mesmo que tenha todo mundo se dado mal. Mas é como se tivesse isso é sistêmico mesmo, tem uma jura de fidelidade aqui familiar. Eu tenho que ser
do mesmo jeito como meus ancestrais eram, eu tenho que ser do mesmo jeito como as pessoas esperam de mim. Porque se eu for diferente, o que as pessoas vão achar de mim? Não posso mudar. Eu tenho que ficar ali, empedrado, do mesmo jeito. Isso é claramente para mim a influência já de Saturno em Peixes, tá? E uma necessidade muito profunda de revisões. Então, o que a gente pode dizer aqui é, mesmo que você não esteja vendo na sua realidade nada tão dramático assim do jeito como foi citado, tem um convite para você rever. De novo, vou repetir de propósito. Você vai rever o que é compromisso, como é a sua conexão com a espiritualidade, quais são os seus valores inegociáveis, quais são as suas filosofias de vida, quais são as portas de oportunidades que você quer abrir, em quais projetos você quer investir, quanto tempo você quer investir em situações, conexões, projetos. Existe reciprocidade no que você está fazendo? Seu tempo está valendo a pena? Você está recebendo de acordo? Você consegue se perceber como um ente separado da sua família? Você tem aí, carrega aí juras, né, de uma fidelidade familiar que está fazendo mal a você? Existe necessidade de você mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de vida para você sentir que você é você mesmo? Então tem esse pacote completo para o pisciano em junho. Como eu falei, nem tudo vai ressoar, mas alguns pontos, sim. Aí você vai sentir isso no seu coração. Talvez até como até um golpe, assim, uma flecha, como se a gente estivesse, né? Como se a gente estivesse soltando aqui várias flechas. Tem uma que vai pegar. Tem uma que vai pegar. Você não pode mais ousar perder seu tempo com alguma situação, com uma relação, com alguma oportunidade. Não. Você tem que conseguir enxergar onde é que tem verdadeiro ganho. E o ganho ele não é só material. Ele pode ser material? Pode, mas não só isso. Onde tem ganho verdadeiro, o pisciano não vai poder mais perder tempo. Saturno está ligado ao tempo. Como eu falei, o tempo é escasso. Você tem que honrar o tempo que você dedica às pessoas, o tempo que dedica a um projeto. E vice-versa, tem que ter um retorno. Você não está querendo aplausos, você não está querendo que as pessoas façam reverência. Não. Tem uma necessidade real, literal e até bonita mesmo de reconhecimento, porque todo mundo merece reconhecimento. Você quer ser reconhecido, você não quer Você não quer ser ovacionado, é diferente. Você quer uma coisa real. Maravilhoso. Mas o que você está vivendo hoje é real? Esse que é o grande questionamento, tá? O pisciano se vendo cara a cara com a sua realidade. A sua realidade é tal. Olha para ela, o que você vai fazer com isso? É o que está aqui. A rainha de paus. 8 de copas. 8
de ouros. O que eu entendo dessas cartas aqui? A intuição vai ser uma ferramenta maravilhosa. Vocês precisam confiar na intuição e vocês vão dizer sim para certos caminhos, vão dizer não para outros caminhos. Vocês vão fechar ciclos. Vocês vão se despedir de pessoas, de situações, de projetos. Em contrapartida, vocês vão abrir outras frentes. A diferença está onde é que você vai dedicar o seu tempo, né? Onde é que você vai dedicar o seu esforço mesmo, a sua dedicação. Você tem que ir não onde o vento sopra, para onde as ondas levam, deixa a vida me levar. Não, você tem que ir para onde a sua energia é requerida. Você tem que ir para onde existe algum reconhecimento, para onde existe troca verdadeira. A busca é pela troca verdadeira. Se há troca verdadeira, maravilha. Continua, né? Você não vai conseguir mais sustentar uma realidade falsa e ninguém merece isso. Pode ser que durante um período você tenha precisado sustentar certas situações até por uma questão de sobrevivência, mas isso já foi, já era. Você tem que valorizar o que é concreto, o que está disponível, o que está à mão, porque é o que está à mão que vai te dar as condições necessárias de você criar ainda mais. Você não vai criar muito ali com o mundo imaginativo, o viajante do pisciano que vocês estão acostumados, não. Não com a presença de Saturno em Peixes. É real, concreto. O que eu tenho à disposição? Tem uma embora o mago não esteja aqui no jogo, tem uma energia muito do mago aqui. O que eu tenho de recursos? Eu tenho isso, eu vou usar isso. Não adianta viajar muito. Ah, se eu tivesse. Não, você pode viajar pensando nas possibilidades que você tem com aquilo daqui que está à mão. Mas não ficar pensando em coisas outras que não fazem parte da sua realidade e que não tem como você trazer para a sua realidade agora. Não significa que você não possa ser imaginativo, criativo, intuitivo, não tem nada disso. Mas você tem que olhar para aquilo que é real, concreto, que está na sua frente, que você pode tocar. Elemento terra, pés no chão, né? Eu acho que é isso. Vamos tirar uma carta de conselho. A carta da cocriação. Essa carta saiu para outros signos. Pois é, eu estava falando no mago, né? O mago, para mim, ele é um grande manifestador, ele é um grande co-criador. Ele cria em conjunto com o divino. Agora, ele não fica viajando, né? Ele cria na base do que é possível. Através do que é possível, você consegue ir além de si mesmo. Mas você não pode querer começar indo além de si mesmo. Você tem que começar com aquilo que está à mão. É o 8 de ouros, as suas ferramentas. Você tem um ferramental. Você é uma pessoa experiente, você é uma pessoa com história. Você tem registros, sabe? Você tem o que compartilhar, o que trocar, o que contar. Talentos, dons, cursos, diplomas,
são coisas que você tem à mão. E aí você vai co-criar com o divino, com aquilo que você tem à mão. Pedindo ajuda do divino, não é para deixar de pedir ajuda, pelo contrário, né? Espiritualidade aflorada, muito aflorada. Contanto que você não queira usar a espiritualidade para fugir da realidade. É o contrário, a espiritualidade vai te cobrar a realidade, né? E para aqueles que forem mais resistentes, a espiritualidade vai esfregar a cara do pisciano assim na lama, se for necessário, para que ele veja onde ele se encontra. E aí quando você vê, você realiza, você olha, tá, eu posso mirar aqui, acolá, eu tenho essas opções. E essas opções, elas são reais, concretas, elas não são fantasiosas. Aí você começa a tocar a vida para algum lugar, de verdade, né? E se mudanças mais radicais forem necessárias, inclusive você vai ter a coragem de implementar essas mudanças. É que assim, da maneira como eu vejo aqui, muitos de vocês ainda não entraram num ponto que eu chamo que é o ponto do basta. Alguns podem ter entrado, mas a maioria não. E aí, na expectativa de que algo venha, algo vai cair do céu, algo vai me ajudar. Não vai. Não vai. É algo que eu falo muito com vocês aqui. Os milagres existem, milagres acontecem todos os dias, a vida é um milagre. Eu acredito em milagres, mas para você manifestar os milagres em sua vida, você tem que estar na frequência dos milagres. Você tem que estar na frequência do co-criador e não na frequência de um pedinte, tá? Você não vai usar a sua conexão com a espiritualidade como um pedinte. Você vai usar a sua conexão na energia do co-criador. Aquele que é capaz de manifestar a sua realidade, uma postura totalmente diferente. O pisciano que entrar na energia do pedinte vai ter a cara lá esfregada na lama, vai acontecer algum tipo de evento externo que vai colocar o pisciano para ver, para olhar para a vida dele. Para ver o filmete da vida. Ó, tá passando o filmete da vida antes da morte. Aí o pisciano vai ver aquilo. Ou transforma, ou transforma. Tem uma coisa que muito assim, evoluir pelo amor ou evoluir pela dor. O que você vai escolher? Também tem isso, tá? Então você está sendo chamado para co-criar, que é uma energia maravilhosa. Mas para fazer isso, você tem que estar disposto a ver a realidade como ela está agora no presente. Aí você vai olhar, imagina que essa aqui é a realidade. Você vai olhar, tá assim? Ok. Então eu vou cocriar isso, 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 isso. Pronto. Estão resolvidos os problemas. E você vai entregar. Você vai fazer a sua parte, o divino vai fazer a parte dele, né? Mas você não vai colocar tudo nas mãos do divino. Você não vai colocar tudo nas mãos de outras pessoas. Você não vai colocar tudo nas mãos de comportamentos que não fazem mais parte da sua realidade. E por aí afora, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.